Sejam bem-vindos, este é o Lei Drones, mais um programa temático da responsabilidade da APDrone, a Associação de Pilotos e Operadores de Veículos Não Tripulados. O meu nome é Miguel Ângelo Ribeiro e este vai ser um espaço onde vamos falar sobre drones, sobre leis, regulamentos e ainda outros assuntos relacionados com estes temas. Estes episódios são de uma curta duração, apenas com um tema específico, mas a APDrone compromete-se até ao final do ano a ter vários programas em direto e ainda mais alargados, onde estes e outros temas vão ser abordados de uma forma mais detalhada. As informações que aqui são transmitidas são referentes à data de emissão deste programa e quaisquer alterações futuras à lei que surjam poderão eventualmente fazer com que este episódio fique desatualizado. E deste modo deverá sempre terem atenção às mais recentes informações do regulador ou então contactar um advogado. Fique atento às nossas emissões e mantenha-se atualizado. Hoje vamos falar sobre quais as principais alterações que as novas regulamentações europeias vêm trazer ao mundo dos drones e as responsabilidades dos pilotos, e estes regulamentos traduzem-se numa maior flexibilidade para o voo dos drones a nível europeu, que, no entanto, temos que ter em atenção que, ao contrário do que se pensa, as regulamentações portuguesas são atualmente das mais facilitadoras para o voo dos drones que temos a nível europeu. E que, deste modo, haverá situações onde a regulamentação ficará mais restrita, assim como a capacidade de desenvolver o voo com os drones. Embora as pessoas pensem que antigamente não havia regras para estes equipamentos, isso não é verdade. O que acontecia era que não havia regras específicas para drones, e então aplicavam-se as regras gerais da aviação. E entre essas regras há uma que diz que as aeronaves até 25 kg são da competência de cada país regular e, por norma, os países, inclusive Portugal, colocavam a utilização dessas aeronaves em locais próprios para a prática do aeromodelismo. Ou seja, todos os drones que voavam até 2013 e em áreas fora das pistas de aeromodelismo estavam a voar ilegalmente. Posteriormente, em agosto de 2013, a ANAC emitiu uma circular de informação aeronáutica em que considerava que a utilização de drones era uma atividade perigosa, colocando-os praticamente na mesma categoria que os fogos de artifício, largadas de balões e ainda várias outras atividades, e começou a ser necessária uma autorização para que os drones pudessem voar. Mais tarde, em 2016, a ANAC revelou o seu novo regulamento para aeronaves não tripuladas. E com esta regulamentação, que é de uma das mais facilitadoras para os pilotos e para os drones dentro da comunidade europeia, a utilização destes equipamentos ficou muito facilitada em Portugal. No entanto, sendo uma regulamentação portuguesa, esta só teria efeito em Portugal. E quando nos deslocássemos para outros países da União Europeia, teríamos certamente outras regras. Mas como uma das premissas da União Europeia é a livre circulação de pessoas e bens, e haver diferentes regras para cada país é contrária à própria União Europeia, houve então a necessidade de surgir uma regulamentação harmonizada em todos os países desta União. Vamos então verificar quais são as principais características deste novo regulamento, que vem substituir o regulamento número 1093 de 24 de novembro de 2016. Esta nova regulamentação tem por princípio a eliminação da distinção entre a utilização por hobby e profissional, que embora já existe em Portugal, mas que não é assim na maioria dos países, e ainda o risco das missões realizadas. Ou seja, à medida que o perigo aumenta, as necessidades de formação ou mitigação dos riscos por parte dos pilotos também aumenta. Este regulamento entrará em vigor a partir do dia 1 de janeiro de 2021 e aplica-se a qualquer aeronave não tripulada, independentemente do seu peso ou utilização. E desta forma vão surgir três categorias principais: a categoria aberta, a categoria específica e, finalmente, a categoria certificada. Os pilotos ou operadores de drones devem registrar-se numa plataforma que vai existir e depois essa informação será disponibilizada a nível europeu. Todos os drones terão o registro do operador na sua aeronave e vai haver uma necessidade formativa por parte de todos os pilotos que será baseada no risco das operações e das características físicas e operacionais do drone. Poderão ainda surgir novas zonas geográficas onde os drones poderão ou não voar. A categoria aberta é a mais simples de todas e não necessita de autorizações especiais. Necessita apenas de um certificado de competência por parte do piloto, ou seja, uma espécie de carta de condução, e será dividida em três subclasses, dependendo da aproximação das pessoas. Na subcategoria A3 vai-nos permitir voar até aos 150 metros de pessoas, estruturas, armazéns, casas e veículos em movimento, com drones até 25 kg. Terem atenção que, mesmo não havendo necessidade de autorização por parte da ANAC, e desde que o drone tenha uma câmara, terá sempre que pedir a autorização da AEN.
e eventualmente poderá ter que pedir ainda a outras entidades. Terá que registrar o drone e ainda ter seguro se este equipamento tiver mais de 900 gramas. Nesta categoria aberta temos ainda a subcategoria A2 e esta subcategoria vai nos permitir aproximar até 30 metros ou 5 metros de pessoas não envolvidas na operação, mas apenas se o drone estiver equipado com um dispositivo de baixa velocidade. Terem atenção que teremos que respeitar a relação 1 por 1 entre o drone e pessoas. E desta relação vamos falar num dos próximos vídeos que iremos transmitir. Esta categoria permite-nos voar com equipamentos da classe C2, ou seja, até 4 kg de MTOM, ou seja, massa máxima operacional. E finalmente temos a subcategoria A1, em que poderemos voar junto a pessoas não envolvidas na operação, mas atenção, não junto a multidões. E aqui, com esta licença, poderemos voar com um drone da categoria C0 e C1, que tem menos de 900 gramas, de MTOM. Mas atenção, os drones que não tenham selo CE com a indicação de classe, e que são todos os drones que temos atualmente, só poderão voar dentro da categoria aberta na subcategoria A3 e será afastado 150 metros de pessoas e bens. Na subcategoria A1 e A2 só poderão voar depois de obter um certificado de competência e apenas durante a fase de transição, que é entre o dia 1 de janeiro de 2021 e 1 de janeiro de 2023. Nestas chamadas subcategorias de transição ou limitadas A1 e A2, o limite de peso à descolagem será de, respectivamente, 500 gramas e 2 kg de peso à descolagem. Mais uma vez, as operações nesta categoria e operar dentro de qualquer uma das subcategorias não necessitam de mais autorizações por parte da ANAC. No entanto, podem estar sujeitos a outras autorizações conforme o local onde voarem. Depois temos a categoria específica. Embora, como já referi, a regulamentação não faça distinção entre pilotos profissionais e por hobby, à medida que o risco aumenta, aumentam também as necessidades de formação por parte dos pilotos e os requisitos da operação. E assim, se quisermos voar em situações que não estejam previstas na categoria aberta, seja por nos querermos aproximar mais de pessoas, seja por querer voar mais próximo de estruturas, em áreas congestionadas, ou se, por exemplo, temos um drone com mais peso que a classe ou subcategoria aberta permite, ou ainda se queremos voar além da linha de vista, teremos que ir para esta categoria. E aqui vão ser necessárias outras competências, entre as quais vai ser necessário realizar um manual de operações, um manual de segurança, em que estes indicam todos os eventuais riscos e como os podemos mitigar. Este manual de operações e de segurança é o único para cada tipo de operação e para cada tipo de drone. Ou seja, se eventualmente para a mesma operação pudermos vir a utilizar um Phantom ou um Matrice, terá que ser elaborado um manual de operações e de segurança para cada uma destas aeronaves, independente de irem fazer a mesma coisa. E isto acontece porque os dois drones têm características diferentes, sejam de peso ou de procedimentos. E depois de realizados esses manuais e de se ter uma formação específica para realizar esse tipo de operações, a Autoridade Nacional da Aviação, ou alguém indicada por ela, e mediante o fornecimento desses manuais, aprova ou não esse tipo de missão e durante um determinado tempo, que em princípio será de 5 anos para as missões. Depois, todas as missões semelhantes realizadas com aquele equipamento e desde que cumpra com o manual de operações e de segurança, estão automaticamente autorizadas. Finalmente, a categoria certificada. Não irá haver muitos pilotos a irem para esta categoria, isto porque é uma categoria que será mais para os pilotos da Amazon, Ubers e ainda para pilotos que, por exemplo, estarão a voar drones a 100 km de distância ou por cima de incêndios, ou ainda para missões especiais. E neste caso, basicamente a necessidade de formação será a mesma que um piloto da aviação tripulada. Deste modo, não iremos falar mais desta categoria. E estas são as 3 categorias que temos que começar a ter presentes. Em próximos episódios vamos aqui detalhar mais estas leis, em particular a categoria aberta, que irá ter mais pilotos, e ainda, por exemplo, o que necessita para pilotar os vários drones que temos atualmente. Se quiserem saber mais sobre estas novas limitações, poderão voltar novamente a esta página, ou acionar o sino, ou subscrever o nosso canal, e será depois avisado um novo vídeo. Não se esqueça de deixar um like no vídeo se achou a informação pertinente, e de ver os restantes vídeos do nosso canal. Se tiver alguma questão, poderá ainda deixar na parte dos comentários ou enviar-nos uma mensagem.
Bons voos e voltem sempre.